Agora vamos conhecer a monarquia tropical que se instalou nas Américas, fazendo com que a ideia de revolução começasse de vez por essas e outras terras. No final do século XVIII, nada parecia estável, certo ou definitivo. Tudo andava em movimento e a palavra revolução começava a fazer parte do vocabulário cotidiano, anunciando ruptura, comoção, aceleração do tempo e, com certeza, grandes doses de mudança. Em 1776, as 13 colônias inglesas na América fizeram a sua independência da Grã-Bretanha durante o processo revolucionário que, pela primeira vez nas Américas, materializou uma lista de direitos para o cidadão. Integrou a ideia de república à modernidade política e provou que a condição colonial não era definitivamente um estatuto perene. Logo depois, por volta de 1780, uma revolução industrial começou a acontecer na Inglaterra, provocando um movimento contínuo de transformações que envolveu largos investimentos econômicos, novas tecnologias e o uso indisciplinado da mão de obra. Em 1791, eclodiu a grande revolta dos escravos na colônia de Santo Domingos, onde hoje é o Haiti. Essa revolta implantaria a primeira república de africanos fora do seu continente. Se tornaria uma ameaça para as sociedades escravagistas ao revelar que a escravidão não era uma condição eterna e se transformaria em aspiração para os escravos de todos os outros lugares. E, para completar o cenário, em 1789, na França, a Revolução Francesa derrubou a monarquia, acabou com o absolutismo e com a crença no caráter divino dos reis. O antigo regime entrou em colapso. A palavra revolução, portanto, é uma palavra própria à modernidade. Ela descreve um acontecimento que provoca ruptura em todos os lugares da vida social, nos costumes, no direito, na religião, na política, na economia e na cultura. E revolução muda o rumo de uma nação ou mesmo de um continente. A revolução virou o mundo de cabeça para baixo. E, é claro, o Brasil não ia escapar do turbilhão de transformações. As diversas monarquias europeias sentiram o golpe de formas muito distintas, mas também no ambiente da pequena e outrora opulenta corte portuguesa, os espíritos andavam agitados. Dependia largamente de sua colônia brasileira e a antiga riqueza, grande parte consumida por uma administração metropolitana pouco rigorosa e dada a ostentações. E diante do contexto desvantajoso, a saída para Portugal, Dona Maria I e a seguir seu filho, o príncipe regente Dom João, era preciso tentar manter a imagem de neutralidade que se manifestava em atitudes contraditórias que visavam agradar os grandes impérios do momento, França e Inglaterra, sem, no fundo, contentar a ninguém. Os tempos eram incertos e Portugal andava com tudo sob risco. Para piorar, nessa época, a rainha daria os primeiros sinais de demência, perdendo as rédeas do governo. Se Dona Maria já não mais governava, seu segundo filho, o príncipe Dom João, agora herdeiro presuntivo, só regeria a partir de 1799. Apagado e sem grande poder de decisão, ele apoiou-se em seu Conselho de Estado. Enquanto isso, a situação ia de mal a pior. Em 16 de novembro de 1807, a esquadra inglesa apareceu na entrada do Porto de Lisboa com uma força de 7.000 homens. Já a corte portuguesa não sabia que as tropas de Junot atingiam as fronteiras de Portugal e estavam estacionadas em Alcântara. Hora de fazer as malas pesadas da monarquia e partir para a rica colônia do Brasil. A ideia não era nova, já fora imaginada desde a época do Padre Vieira, no século XVI.
Mas essa era a primeira vez que o plano imaginado virava realidade. Era a primeira vez também que um soberano europeu deixava seu reino às pressas e com destino à colônia tropical do Brasil. A saída de D. João se deu de madrugada, no dia 27 de novembro, e foi coberta de cenas dantescas. Famílias ficaram divididas, parte do carregamento sobrou perdido no porto e até mesmo a famosa Biblioteca Real teve que ser levada de volta para a Biblioteca da Ajuda. Já a população, pasma, correu ao porto para ver o seu rei e sua corte partirem, deixando Lisboa nas mãos dos franceses. Os números variam muito, entre 5 a 15 mil pessoas que escaparam nessa época. O fato é que, a partir de 30 de novembro, Lisboa se encontrava ocupada pelos franceses. Já D. João aporta em janeiro de 1808 em Salvador, capital da colônia, até 1763. Por mais que os baianos pressionassem, o príncipe regente parte para o Rio de Janeiro e lá chega em 7 de março de 1808, transformando a sede da cidade, até então, na capital do Império Português. Era o mundo que andava mesmo virado, com uma colônia sediando sua metrópole, mesmo que transitoriamente. E para cumprir seu novo papel, no Brasil é fundada a Imprensa Nacional, até então proibida, o Jardim Botânico, a Real Biblioteca e o Banco do Brasil. D. João também decreta a abertura dos portos às nações amigas, concedendo uma série de vantagens comerciais à Inglaterra. Mas o regente precisava também de moradas palacianas na nova capital. Por isso, D. João, Carlota e Joaquina e os filhos ficaram acomodados num primeiro momento no Paço dos Vice-Reis, agora Paço Real, no Largo do Carmo. O prédio ao lado, onde antes estava a Casa da Cadeia e do Senado, foi incorporado e ocupado pela criadagem. Por conta da pequena dimensão do palácio, Dona Maria I foi hospedada no convento das Carmelitas. Já os fidalgos funcionários, militares que não tinham onde se estabelecer, ou para os que continuavam chegando, continuou a requisição de casas. A invasão dos fidalgos, como se dizia na época. O certo é que a fúria da população se virou contra os personagens do segundo escalão, denominados de toma-larguras, ou então o termo PR, propriedade real, foi logo traduzido pela população como ponha-se na rua. E para amenizar as tensões, nada como um bom título de nobreza ou outra distinção. D. João concedeu, até seu retorno a Portugal em 1821, nada menos que 254 títulos entre duques, marqueses, viscondes, condes e barão. Isso sem esquecer da instauração da Ordem da Espada e dos títulos de Gran Cruzes, comendadores e cavaleiros. Era preciso fazer também novos ajustes. Todas as instituições portuguesas seriam transplantadas. Já nos escalões mais baixos, o número de funcionários só aumentava, inflando e emperrando a máquina administrativa. E cargos, então, foram sendo criados apenas para atender os recém-chegados. Foi com ironia que a população carioca tratou de denunciar a corrupção nessa corte voraz, onde D. João hesitava em pagar o preço da virtude no controle da administração pública. Dizia o povo, quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e se esconde, passa de barão a visconde. E era muita novidade e muita mudança. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, com sede no Rio de Janeiro. E com a morte da rainha Dona Maria I, o Rio de Janeiro começou a se preparar para a coroação do príncipe. Mas teve que adiar. Estourou em 1817 a Revolução em Pernambuco e inflamou a província com ideias de autonomia, liberdade e um projeto de república federativa. Já na Bahia, os escravos se tornaram protagonistas de uma série impressionante de revoltas em larga escala que eclodiram tanto em Salvador quanto no recôncavo baiano. E em 1807, um grupo de africanos, vindo da atual Nigéria, abriu o ciclo das grandes revoltas baianas. Eram os Haussás, que prometiam ocupar a cidade e virar Salvador de pernas para o ar. Em seguida, eles pretendiam sublevar o interior.
Foram derrotados, mas o fantasma das rebeliões escravas urbanas apenas se anunciava no Brasil. Enfim, a despeito da monarquia ser descrita como um regime de estabilidade e de pintores como Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Antonet e outros deixarem registros celebratórios do local, a situação estava longe de estar pacificada. Foi então que a monarquia investiu pesado em suas festas cívicas. Em primeiro lugar, se programou o casamento do príncipe Dom Pedro, que se casava com a arquiduquesa Carolina Josefa Leopoldina, sobrinha de Maria Antonieta. Afinal, matrimônios entre reis são, antes de tudo, grandes negócios de Estado em que as razões do coração influem muito pouco. Também se planejava a coroação de D. João em território tropical. Os gastos foram suntuosos. Desfiles, jantares, iluminações, tapetes de flores. Só quem não gostou nada foram os portugueses. A crise era agora econômica, política e simbólica. Afinal, só um gesto de grande poder simbólico, a volta do rei por tantos anos ausente, seria capaz, acreditavam as elites lusas, de impedir o caos político e evitar uma radicalização de grandes proporções. Foi com esse espírito que estourou a Revolução Liberal do Porto, em 1821, que ergueu duas grandes bandeiras de frente. De um lado, o constitucionalismo, de outro, a soberania nacional monárquica que, nesse caso, significava o retorno imediato de D. João VI. O fato é que a rebelião do Porto acabou por acelerar o processo de independência do Brasil. Por aqui, as notícias corriam soltas, assim como a pressão para que D. João voltasse, o que ele faria em 25 de abril de 1821. Dizem as testemunhas que ele partia varado de saudades. O pobre homem nem falava. Já sua esposa, Carlota Joaquina, encheu-se de alegria, pois nunca gostara muito dessa terra aqui. Nas ruas do Rio de Janeiro, o povo, de olho na movimentação da coroa portuguesa, debochava, sem perceber que fazia poesia. Olho vivo e pé ligeiro, vamos a bordo buscar dinheiro. Mas ficava o filho, Dom Pedro de Alcântara, que logo seria pressionado pelas elites locais brasileiras para que resistisse às determinações das cortes portuguesas, interessadas em enquadrar o Brasil, se indispor com Lisboa e, se preciso, liberar a independência. E assim começa o nosso processo de emancipação, em tudo distinto dos vizinhos latino-americanos. Enquanto na América Latina os processos de libertação resultaram em repúblicas, por aqui criamos uma monarquia constitucional. Na realidade, éramos uma monarquia cercada de república por todos os lados. E assim se completava o ato da emancipação. Ela chegava sem grandes clamores populares ou mudanças radicais e colocava no centro do poder não um presidente, mas um monarca português da Casa dos Bragança. Mas é bom que se diga que essa saída conservadora não era a única possível e que ela veio no lugar de outros projetos mais radicais ou mesmo republicanos. Mesmo assim, o 7 de setembro representa um momento simbólico destacado de um longo processo de ruptura. Cercado de repúblicas por todos os lados, o Brasil colocaria no centro do poder um imperador para espanto e desconfiança dos vizinhos latino-americanos. O evento era também expressão visível de uma série de tensões e arranjos que se colavam à crise do sistema colonial e do absolutismo, tão característicos do final do período moderno. Era todo o antigo regime que se desintegrava e, com ele, as bases do colonialismo mercantilista. Por aqui, uma nova unidade política foi implantada, mas prevaleceu uma noção estreita de cidadania que alijou do exercício da política uma vasta parte da população e ainda mais a vasta população de escravizados. A independência criou um Estado, mas não uma nação. Em primeiro lugar, não há como esquecer a contradição entre uma monarquia que se pretendia civilizada e a vigência da escravidão, essa sim, enraizada em todo o território. Eles não tinham, porém, e por definição, direitos, assim como não poderiam ser considerados nem sequer súditos.
Para piorar, havia sempre o fantasma da revolta de São Domingos, que continuava rondando a imaginação das elites escravocratas, as quais conviviam com a realidade de que, se há 6 escravos para um senhor, a consequência é o desejo de vingança também de 6 para 1. Também na política interna, a situação era das mais complexas. A adesão ao movimento não foi imediata. Entre a Bahia e a capital carioca, travou-se uma verdadeira guerra civil que só seria serenada em 2 de julho de 1823. Minas Gerais e as províncias do Sul logo se declararam favoráveis à aclamação de D. Pedro. Goiás e Mato Grosso só acabaram se pronunciando favoravelmente em janeiro de 1823. Depois disso veio o apoio do Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. No entanto, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, junto com Cisplatina, mantiveram-se fiéis às cortes de Lisboa. No plano internacional, as nações também se dividiram. Os vizinhos latino-americanos, num primeiro momento, recusaram-se a aceitar a nova situação e colocaram sob suspeita esse país, uma monarquia. Os Estados Unidos, que já começavam a atuar como uma força hegemônica no continente americano, reconheceram a emancipação brasileira em maio de 1824. Portugal, a pátria-mãe, demorou a aceitar a independência e só o fez em 1825. Foi nesse ambiente conturbado que se abriram os trabalhos da Constituinte de 1823. O projeto levou o nome de Mandioca, por conta do critério censitário. Só poderiam ser eleitores ou candidatos a deputados aqueles que tivessem uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Tal critério mostrava a influência da elite agrária brasileira que agora pretendia cortar as asinhas de D. Pedro. O pulo do gato do projeto da Constituição era o estabelecimento do predomínio do poder legislativo sobre o executivo, medida essa que claramente contrariou a D. Pedro I e ao Partido Português. O conjunto das propostas soava como uma clara provocação. E em 12 de novembro de 1823, o imperador cercou e dissolveu a Assembleia Constituinte e os políticos fizeram o quê? Se recusaram a deixar o recinto. É irônico pensar que o modelo de independência brasileira não só produziu uma monarquia ao invés de uma república, como o nosso primeiro projeto constitucional foi vetado. Aliás, em 1824, D. Pedro redigiu, apresentou, impôs à população um novo texto constitucional. O apelido pegou e até hoje a primeira Constituição brasileira é conhecida como a outorgada. Dizem que o novo texto constitucional foi elaborado em apenas 15 dias e tinha como base o projeto da mandioca. O documento seguia o modelo liberal francês, prevendo um sistema representativo baseado na teoria da soberania nacional. A forma de governo era monárquica, hereditária, constitucional e representativa, dividindo-se o país agora em províncias. A novidade ficava por conta da famosa introdução de um quarto poder, o moderador. Esse era de uso privativo do rei, do soberano. Os demais pontos da Constituição não geraram discórdia e eram avançados. A Constituição garantiu liberdade para o culto religioso e a Igreja se submeteu ao Estado, inclusive com o direito de o imperador conceder cargos eclesiásticos na Igreja Católica, o que se chamava o direito do padroado. As eleições legislativas mantiveram-se censitárias, indiretas e em 2 turnos. O Legislativo, a Assembleia Geral, era formado por 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. O poder moderador poderia dissolver a Câmara dos Deputados, o que, aliás, aconteceu com muita frequência durante o Império. Além disso, mantinha-se o Conselho de Estado, composto de membros vitalícios nomeados pelo imperador. Para os padrões da época, a Constituição de 1824 inovou. Podiam votar todos os homens a partir de 25 anos com uma renda mínima anual de R$100.000. Os libertos votavam nas eleições primárias e o critério de renda acabava por não excluir a maior parte da população pobre do direito de voto. E, por fim, analfabetos também tinham direito a voto.
Mas, por outro lado, essa foi uma Constituição imposta ao país por Dom Pedro, que garantiu pessoalmente todos os detalhes. A atitude de Dom Pedro era autoritária, o estilo do imperador era voluntarioso e tudo isso junto virou um problema nacional. Os descontentamentos logo se mostraram mais fortes. Em Pernambuco, por exemplo, província conhecida por sua disposição revolucionária e por sua vocação republicana e federalista, novas vozes se levantaram. Dentre elas, destacou-se o nome de Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca. O movimento produziu a primeira reação à política absolutista e centralizadora do governo de Pedro I. É com esses motivos que, em 1824, estourou a Confederação do Equador, que pretendia justamente a formação de uma república. Em 2 de julho de 1824, os revolucionários proclamaram a independência de Pernambuco e convidaram as demais províncias do Norte e do Nordeste a se unirem a eles. O movimento foi derrotado no início de 1825, mas a chama da insurreição continuava bem acesa e inflamada. O ambiente na esfera íntima de Dom Pedro também não era dos mais tranquilos. Em 2 de dezembro de 1825, Dona Leopoldina, a esposa cada vez mais isolada de Pedro I, que desde a viagem a São Paulo, na época da independência, continuava a só ter olhos para Domitília de Castro, dá luz a um filho homem, herdeiro das esperanças de continuidade do Império, o futuro monarca Pedro II. 3 meses depois, em 10 de março de 1826, contando com 59 anos, morria em Queluz D. João VI. O trono ficava vacante e Dom Pedro I de olho nele. Mas deixemos essa questão dinástica em banho-maria, pois mais um evento ia atrapalhar a agenda já conturbada do imperador do Brasil. Em 11 de dezembro do mesmo ano, morria, depois de um parto difícil, Maria Leopoldina, e cercada de rumores acerca dos maus tratos que seu marido lhe dedicava. Dom Pedro encontrava-se em meio a uma série de encruzilhadas tão íntimas como políticas. Pequenos conflitos também vinham se acumulando desde 1830, deixando a cidade em contínua tensão. O assassinato do jornalista Líbero Badaró em São Paulo, no dia 20 de novembro, acirrou ainda mais os humores. Seus artigos pregavam a liberdade dos brasileiros através do rompimento com qualquer mandatário lusitano, incluindo-se aí, é claro, o próprio Pedro I. É nesse contexto que Dom Pedro faz uma viagem atribulada a Minas Gerais, um foco de agitação política que ele imaginou ser capaz de conter pessoalmente. Durante sua viagem a Minas, uma onda de boatos espalhou a notícia de que o imperador preparava um golpe absolutista, planejando dissolver o Congresso. Por isso, o que seria o festejo pelo regresso de Dom Pedro à corte degringolou em grossa pancadaria no Rio de Janeiro. E os protestos reinaram absolutos na área central do Rio de Janeiro. Os partidários de Pedro I trataram de despejar uma chuva de garrafas do alto do sobrado sobre a cabeça dos seus adversários. E os dois lados partiram para a batalha campal nas ruas. A Noite das Garrafadas, como o episódio ficou conhecido depois, durou 3 dias. Ela ocorreu entre 11 e 16 de março e abriu caminho para outro protesto famoso, a Revolução de 7 de abril, que certamente não era uma revolução, mas culminou com a abdicação de Pedro I. Mas a gota d'água caiu quando, no dia 5 de abril, sem conseguir controlar as agitações, o Ministério dos Brasileiros foi demitido e Dom Pedro nomeou outro, integrado apenas por elementos de seu círculo mais íntimo de relações. A pressão subiu a tal nível que o imperador resolveu jogar a última carta que ainda tinha nas suas mãos. Abdicou em favor de seu filho. Dom Pedro abdicou melhor do que reinou. Era agora a hora de cuidar da vida da monarquia em Portugal e do lugar de sua filha, Dona Maria da Glória. Quem foi para Portugal não perdeu o lugar. No Brasil, a abdicação foi entendida como um marco inaugural e fundador. O 7 de abril, muito mais do que o 7 de setembro,
consagrou o espaço público como uma arena política e, com ele, o grupo dos exaltados, assim como suas práticas informais de cidadania. No entanto, e mais uma vez, a calmaria seria breve. Como o futuro monarca era ainda menino, tinha apenas 6 anos, abriu-se o período das regências. Seria preciso que outros governassem o país em nome de Pedro II, até que ele completasse a maioridade. E dessa vez, porém, o barulho soaria tal qual um eco, a partir das demais províncias do país. Estouram rebeliões de todos os cantos do país, a sabinada na Bahia, a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a balaiada no Maranhão. Isso sem esquecer da Revolta dos Malês, de 1835. Foi nesse ano que ocorreu a grande sublevação escrava que rebentou em Salvador. Para resolver o problema, um novo golpe. O golpe da maioridade ou da pouca idade do menino Pedro II.